Agradeço o convite feito por Marcelo Martinez para palestrar no primeiro Conatop, o maior evento online de topografia do Brasil. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho, sou professor universitário graduado em Engenharia Civil e Computação, com mestrado em Engenharia Urbana e doutorado em Engenharia Mecânica. Leciono várias disciplinas nos cursos de Engenharia Civil e Automação, inclusive topografia, nas seguintes instituições: Estácio Faculdades, Maurício de Nassau e Faculdade Senai. Sou autor do canal PS Videoaulas no YouTube, onde publiquei mais de 70 aulas básicas de topografia, voltado para estudantes de nível técnico e superior. Estou aqui para falar um pouco sobre novos caminhos para o conhecimento. Vivemos num mundo globalizado que nos obriga a estarmos constantemente atualizados. Por outro lado, os novos postos de trabalho exigem o domínio de novas tecnologias e um conhecimento generalista. Aprender de forma eficiente tornou-se uma necessidade de sobrevivência. Entretanto, muitos ainda não se deram conta e desprezam o conhecimento básico. A bem da verdade, muitos profissionais aprenderam a utilizar equipamentos sofisticados e softwares, mas lhes falta o domínio de base para possuírem senso crítico sobre os resultados. Estas pessoas tornam-se passageiros da tecnologia. Nos próximos minutos, vou passar algumas dicas e informações que ajudarão você a entender melhor este novo mundo do ensino-aprendizagem. Como o evento é de topografia, vou aproveitar para mostrar um pouco sobre o meu território. E como não poderia deixar faltar tecnologia, para nos auxiliar nesta tarefa, utilizamos um drone para fazer as imagens que transportará você até aqui a minha cidade. Estamos aqui para mostrar para vocês um pouquinho da minha terra, João Pessoa, em uma obra impactante do arquiteto Niemeyer, que é a Estação Ciências, que vocês vão dar uma olhada aí, e uma visão de todo esse platô aqui da minha cidade. Vamos lá? A Estação Ciências, que na verdade se chama Estação Cabo Branco, ela foi projetada pelo famoso arquiteto Niemeyer e foi inaugurada em 2008. Hoje é um polo cultural e um cartão postal da nossa cidade. O Farol do Cabo Branco, com altura de 40 metros, foi inaugurado em 1972 e o seu formato foi inspirado na planta sisal, conhecido popularmente por agave. João Pessoa é a capital do estado da Paraíba, conhecida no trade turístico pelas suas lindas praias e seu povo hospitaleiro. Possui uma população de aproximadamente 800 mil habitantes e é a quinta cidade mais populosa da região Nordeste e é a terceira cidade mais antiga do Brasil. A Ponta dos Seixas é o ponto mais oriental das Américas. É uma estreita faixa de praia de areia branca, mais ao sul da barreira do Cabo Branco. Se vier ao Nordeste, faça um jeitinho de passar aqui pela nossa cidade. Você não irá se arrepender. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado das imagens aqui da minha cidade e se quiser me procurar, estarei aqui de braços abertos para recebê-los. Vou conversar um pouco aqui com vocês sobre novos caminhos para o conhecimento. Chegar aqui, não pense que foi fácil. Nada para mim foi fácil e também acredito que não é fácil para você. Mas tudo é possível. Eu mesmo voltei a estudar depois de 40 anos. Eu tinha graduação em Engenharia Civil. Depois, um pouco antes de 40 anos, depois de casado, eu resolvi fazer um outro curso, que foi computação. Eu já tive dificuldades para enfrentar esse curso, já que eu tinha que fazer à noite, já que eu trabalhava durante o dia. Mas nada disso foi empecilho para eu conseguir concluir também com um excelente aproveitamento esse segundo curso.
E aí tive que trabalhar e como vocês todos sabem, né, a gente vai para o mercado e não tem tempo para estudar. Só que chegou um ponto que eu resolvi voltar a estudar e eu tinha mais de 40 anos quando decidi fazer um mestrado. Já comecei com dificuldade para conseguir entrar num programa, porque, não sei se vocês sabem, precisa de publicações, precisa de algum know-how acadêmico. E eu não tinha isso na época. Então eu tive que correr atrás e com muita luta eu consegui entrar no mestrado. E depois disso eu tomei gosto e sempre foi assim um desejo meu ser professor. Eu gostava muito dessa parte acadêmica e fui atrás do meu sonho. E consegui ensinar na minha própria instituição. Eu sou funcionário há 31 anos da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, só que lá eu sou servidor técnico administrativo. E eu consegui descobrir uma maneira de ensinar como sendo professor voluntário, desde que o departamento de engenharia, no caso, engenharia civil, me avalizasse. E assim foi feito. Surgiu uma oportunidade, tinha uma vaga, e eles não tinham como contratar outra pessoa naquele tempo. E resumindo, eu consegui ensinar por 2 anos na UFPB para os cursos de engenharia civil e arquitetura. Foi aí que eu criei a minha base acadêmica. Minha base efetivamente de exercício da profissão. E a partir daí todas as portas se abriram para mim. Porque quando eu terminei esses 2 anos eu consegui entrar num doutorado, que também foi uma dificuldade muito grande, porque você já com uma certa idade, com família, com filhos, tudo isso é difícil, mas nada disso é empecilho nem desculpa para você não vencer. Se eu conseguir, você também vai conseguir fazer o que você quiser, desde que você tenha determinação. E aí, pasmem, como é que eu consegui o meu primeiro trabalho como professor? Um desses meus alunos lá da UFPB, o pai dele era da Polícia Militar. E aí ele me indicou para que eu fosse ensinar no Centro de Formações de Oficiais, no caso para os bombeiros militares. E eu passei também quase 2 anos lá ensinando, e foi onde realmente eu consolidei a minha carreira acadêmica. A partir daí, tudo ficou fácil para mim. Eu espero que sirva de lição e que vocês também persistam no seu sonho, que vocês chegarão lá um dia. Com certeza. Vamos lá para algumas considerações. Já que eu estou falando de mercado, vamos iniciar nossa palestra falando um pouco como é que a gente chega no mercado. Primeiro a gente vai ter que ter um conhecimento fundamental de base para chegar no conhecimento técnico. A partir daí, você já vai ter essa condição de entrar no mercado. Só que você tem que ir mais além hoje em dia. Você vai ter que ter um conhecimento acadêmico, um conhecimento especializado, que é o ideal, para aí você poder ir para o mercado numa condição melhor. Porque no início, você só tendo o conhecimento técnico, você vai entrar nessa pirâmide invertida que eu coloquei, onde tem uma oportunidade de trabalho, pode ser maior, as oportunidades são maiores assim em termos de mercado, você tem muitos postos de trabalho nessa base da pirâmide aí, que eu inverti, mas é onde você menos ganha. Por quê? É onde não tem o quê? Especialização no trabalho, onde você só precisa do mínimo para trabalhar. E se você se insere aí e não vai para frente, o que é que acontece? Você vai ficar estagnado. Depois, se você consegue um conhecimento acadêmico, aí você já tem um diferencial e você já consegue ir para o meio dessa pirâmide e ganhar um pouco mais. E finalmente, se você tem um conhecimento especializado, aí sim, você tem condições de pegar uma posição no mercado que vai te dar um maior retorno econômico. Trouxe para aqui, para vocês terem uma ideia, eu peguei esse gráfico no IBGE e ele mostra claramente como o ensino no país, ele deu um boom. Então, em 10 anos, aí de 2004 a 2014, nós tivemos um acréscimo de aproximadamente 78%. Não é pouco, gente. Em termos de estudos, isso está incluindo universidade, mestrado e doutorado. E eu chamaria atenção apenas para a região norte e nordeste, que elas estão abaixo da média. Mas as outras regiões, elas estão acima da média. Vocês estão vendo aí essa linha verde mais escura com os triângulos.
certo? Então, nós saímos de 32,9% para 58,5%. Isso não é pouco. Então, e a tendência é que cada vez mais isso aumente, que as pessoas estão conscientes que precisam se desenvolver mais. E hoje nós temos muitas dificuldades. Os agentes externos, por conta da nossa economia que é globalizada, nós temos um avanço rápido da tecnologia, uma concorrência muito acirrada e as atualizações constantes que interferem aonde? Nos postos de trabalho. Se nós não tivermos preparados para isso, nós não vamos permanecer devidamente encaixados nesse mercado de trabalho que está muito exigente. Para isso, eu vou precisar de conhecimento. Existem duas formas de conhecimento. O conhecimento prático, que também pode ser chamado de empírico, e o conhecimento acadêmico, científico. Todos têm valor, mas sem o acadêmico, você não vai conseguir ir muito longe. Hoje em dia, nós temos o quê? Uma quantidade enorme de ferramentas que facilitam a comunicação, diferente do meu tempo. No meu tempo, gente, até para tirar uma Xerox na faculdade era difícil. Hoje não, hoje vocês têm todas as facilidades que o mundo virtual e tecnológico oferece. Então não é desculpa mais para você não ir atrás do seu sonho e do seu projeto de vida. E também nós temos uma infinidade de ferramentas que vão te dar suporte a você se desenvolver sem maiores problemas. Agora imagine, eu coloquei aqui, olha, uma sopa de letrinhas. Então se você conhece apenas as letras ou parte da informação, você não vai fazer muita coisa com isso, porque você vai precisar o quê? Concatenar isso, juntar, saber montar. Com isso você montaria, no caso aqui hipotético que eu estou dando aqui para ilustrar, as palavras. Eu conheço as letras, mas eu tenho que ser capaz de quê? De montar as palavras. E se eu sei montar as palavras, eu consigo montar as frases. Então, tentar pensar é tão difícil quanto formular um pensamento. Apenas para ilustrar que também não adianta formular frases que não tenham sentido. E aí chegamos àquela que transmitir exige a utilização de novas ferramentas, é bem verdade. Inovar é preciso, mas por outro lado, o que é que precisa? Que para que você entenda, não é o suficiente para o acerto. Apenas entender não é suficiente. Por quê? É preciso treino. E o que a gente está vendo hoje em dia é que as pessoas estão com, vou voltar à palavra, preguiça. O pessoal tem preguiça de exercitar, de treinar. E com isso, você não consegue atingir o alvo. Vamos ver aqui no próximo slide. Que você vai ter hoje uma infinidade de informações. Só que você precisa filtrar essas informações e ter o quê? O que a gente chama de foco. Você tendo foco, você vai ter essa palavrinha que eu vou soltar aqui agora. Ó. Assertividade. Então você vai conseguir acertar. Mas desde que você persista, você insista e treine. Treine, mas treine bastante. Com isso, eu vou ter foco. Se eu não tiver essa palavrinha também aí, foco, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque eu não vou conseguir acertar no alvo. Como vocês estão vendo aí. Então, para acertar no alvo, é preciso treino. Só isso. Todos são capazes de acertar esse alvo, desde que treine para isso. E quais são as ferramentas que eu preciso para viver? Uma delas é a linguagem. Eu tenho a linguagem coloquial, que é do nosso dia a dia, o informal, o popular, como queiram, e temos a linguagem culta, que vai introduzir um jargão técnico referente a cada profissão. Agora eu vou abrir um parênteses aqui com vocês. Imagine que eu estou lecionando na faculdade e eu detecto que a maioria dos alunos, eles não leem, não se informam. E o que é que acontece? Eles têm um fraco vocabulário. Eles não conseguem entender os textos que eles leem porque simplesmente eles não conhecem as palavras. E as palavras mais básicas às vezes. Então é preciso investir em leitura, em conhecimento. Vocês estão vendo aí que eu posso beber informação aonde? Nos livros, que é a coisa mais convencional que existe para você aprender, mas também você pode utilizar as ferramentas tecnológicas que o mundo nos oferece. Só que também, se você não souber usar corretamente essas ferramentas, vai ser como está ilustrado aí nessa figura.
eu vou utilizar, por exemplo, um computador como se fosse uma máquina de escrever ainda. Então não adianta, eu tenho que saber também utilizar de forma adequada as novas tecnologias. E eu sempre gosto de colocar nas minhas palestras esse slide e dizer para os meus alunos, se eu oferecesse esses 2 copos d'água aí que vocês estão vendo, qual deles você beberia? Se você pensar um pouco, a maioria iria escolher o quê? O que está com essa água límpida aí, essa água mais clara. Mas será que ela está adequada para o consumo? Então, para que você faça uma escolha adequada, o que é que você tem que fazer? Se você tem alguma dúvida, pergunte. Se você tem tempo para pensar, pense, certo? Pesquise e reflita, porque isso vai te dar maior assertividade. Então não vá pelas aparências. As escolhas, elas são muito importantes. Então a base para novos conhecimentos. Desde de criancinha você começa a estudar, o que é que você tem que aprender? A ler e a calcular. Então essas ainda são as ciências mais básicas que você precisa e precisará sempre para se desenvolver. Acontece que a maioria das pessoas não sabem interpretar. Então, se não sabe interpretar, não sabe ler. E calcular não possui noções de grandeza. Isso é um problema assim, generalizado que eu vejo como professor nas faculdades. Os alunos, eles fazem os cálculos e a resposta que dá, no caso, eles colocam lá, eles não têm senso crítico sobre aquilo que estão calculando. Então eles têm que ter ideia, têm que ter parâmetros de saber, não a resposta exata, mas um número provável para aquela conta que ele está fazendo. Então isso para um profissional, uma empresa, isso é importantíssimo. Você tem que ir atrás daquilo que você está esperando. Então não adianta, eu sempre gosto de dar esse exemplo, você vai fazer um cálculo lá para quantos caminhões de concreto eu vou precisar para encher aquela laje. Aí o que é que acontece? Eu calculei lá, deu 3 caminhões de concreto. Aí eu penso, espera aí, semana passada teve uma laje que era parecida com essa e só deu 2. Por que agora está dando 3? Um caminhão a mais. Aí quando você vai lá refazer os cálculos, eita, ó, errei aqui uma multiplicação. Então é isso que o bom profissional precisa. Ter ideia, o quê? Noções de grandeza para que ele erre menos. Porque errar, todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Bom, e será que estamos preparados para essas novas tecnologias e métodos? Estamos sim, mas desde que nós tenhamos consciência que temos que sair da nossa zona de conforto. Antigamente você poderia ter um emprego e permanecer a vida toda nele, fazendo as mesmas atribuições. Hoje isso não é possível. Hoje as exigências são plurais e que você se mantenha atualizado, porque os postos de trabalho estão mudando as atribuições frequentemente. Então a gente tem que tomar ciência que a gente vai ter que sair dessa nossa zona de conforto. E será que estamos preparados para estes pontos que eu vou chamar aqui a atenção? Eu fiz questão de anotar para que eu não esquecesse de nenhum deles. Então, traçar metas, ter foco. O segundo, dominar o conhecimento de base, porque não adianta você ir para frente se você não conhece o para trás. Agregar novos conhecimentos, aí sim, você tem na base, você pode ir à frente. Estudar de forma contínua, então o estudo não é mais uma coisa pontual, e sim uma rotina na sua vida. Criar automotivação, certo? E parar de culpar os outros, outras pessoas, outros aspectos. Às vezes o aluno diz que não estuda porque o professor é ruim. Não estuda porque o ambiente da sala não é bom. Quer dizer, isso não é desculpa. Isso pode ser uma dificuldade, mas plenamente superável. Então, se você conseguir fazer isso aí, você vai ter sucesso, não tenha dúvida. É possível aprender sozinho? Deixo aqui essa pergunta no ar e já vou respondendo. Sim. Por quê? As novas tecnologias facilitam demais esse processo. Então não tem mais desculpa para você dizer que não aprende sozinho. Temos o EAD, que é uma modalidade de cursos, tem uma infinidade aí de cursos online pagos na internet, em universidades, inclusive, de renome internacional. E temos também videoaulas grátis. O único problema das videoaulas é que vocês têm que saber filtrar
ir atrás daqueles professores que realmente tenham bons conteúdos e ensinem corretamente. Vou falar um pouco de videoaula porque é uma das grandes atuações que eu venho fazendo nos últimos anos. Então, as videoaulas, a principal plataforma de distribuição, não é novidade para ninguém, é o YouTube. E muito material de qualidade disponível. Eu não tenho dúvida. Eu também, quando eu preciso, às vezes, eu vou atrás das videoaulas e consigo achar aulas maravilhosas. Complemento ao ensino tradicional. Quem está pensando que videoaula vai ser uma coisa independente, não. Ela é muito boa, mas se ela se associa a outras modalidades de ensino, aí você vai potencializar a sua qualidade. Porque imagina, eu sempre gosto de falar isso, não adianta você ser o melhor da turma. Será que aquela tua turma é boa para você ser o melhor? Dou sempre o exemplo da classificação, estamos agora perto da Olimpíada, então vamos ver que são 20 concorrentes para um nado, no caso aí uma prova olímpica de piscina. Então essas 20 pessoas não vão poder nadar na mesma piscina porque não cabem 20 pessoas. Vamos dizer que são separados de 5 em 5. Você pode ser o vencedor daquela sua bateria e não entrar nos selecionados. Por quê? Você foi o menos ruim daquele grupo como um todo. Então vocês têm que ter cuidado com isso, gente. Não basta ser o melhor de onde você está. Você tem que ser o melhor de todos. Ou um dos melhores. Para que você obtenha destaque e você consiga vencer. Ainda há espaço para a topografia tradicional, já que estamos numa palestra de topografia? Sim, acredito que sim, porque o ano passado mesmo eu consegui implementar 2 cursos. E os equipamentos, gente, para vocês terem ideia, os equipamentos eles evoluíram. Só que os princípios são os mesmos de antigamente. Então não existe nenhuma novidade. O que existe é uma maior precisão sobre os resultados. Só isso. Então, falando como eu falei anteriormente, eu tive 2 web treinamentos em 2015, um sobre poligonais e um sobre curvas de nível, que foi um sucesso, porque participou pessoas do Brasil inteiro que se interessaram em fazer o curso, e pela avaliação que foi feita, nós tivemos uma avaliação altíssima. Mostra que a gente pode fazer ainda muita coisa com ferramentas convencionais. Eu usei só o AutoCAD, um software, no caso das curvas de nível, e também utilizei o Excel, que é uma planilha eletrônica que todo mundo hoje tem acesso e que dá para fazer muita coisa do trabalho mais simples. Continuando, qual tecnologia vem revolucionando a topografia atual? E que vem o quê? Provocando uma redução enorme nos custos. Acredito que vai ter alguma palestra também aqui no Conatop, onde vocês vão poder verificar melhor isso. Eu não sou especialista, então eu vou dar só um leve toque para vocês. Então, no caso, é o VANT, também chamado de drone, veículo aéreo não tripulado, certo? E o que é que ele vem fazendo essa revolução? Porque antigamente você gastava, era muito oneroso, você fazer levantamentos topográficos aéreos, com aeronaves, essa coisa toda. A câmera fotográfica, pra vocês terem uma ideia, né, no meu tempo, era aquela câmera ainda que revelava. E hoje nós temos a alta tecnologia das câmeras fotográficas de altíssima resolução, navegação por satélite. Então tudo isso tem provocado uma verdadeira revolução na topografia. E hoje nós temos empresas prestando serviços especializados, né, de aerofotogrametria, monitoramento de obras, agricultura, meio ambiente, etc. Então vários serviços estão incorporados nessa nova tecnologia. E nós temos, inclusive, até revista já aqui no Brasil, regular, falando sobre essa nova ferramenta que tem revolucionado a topografia. Vou aproveitar agora a oportunidade para falar um pouco sobre as minhas videoaulas, que eu tenho esse canal, né, graças aos meus filhos. Eles foi que me deram a primeira ideia. Papai, grava umas aulas para teus alunos. Aí eu achei um desafio, fui, gravei umas aulas, isso já estava no final do semestre de um ano. E quando foi em janeiro que eu fui dar uma olhada, aí tinha um monte de acessos nos vídeos. Eu digo, opa, esses não são meus alunos. Então eu notei que tinha demanda para as aulas. E aí eu me empolguei, que eu realmente ensino porque eu gosto.
E aí eu comecei a produzir aulas e foram muitos retornos, o pessoal comentando, aquela coisa toda. E isso também, gente, não foi de graça não, veja lá. Apesar da gente fazer isso, muita gente às vezes não entende, mas no meu caso mesmo, além da satisfação de saber que eu estou ajudando as pessoas, isso ajudou muito no meu desenvolvimento em sala de aula. Eu melhorei muito como professor quando eu comecei a produzir essas aulas. Que também não foi fácil, porque eu tive que aprender como é que editava, como é que fazia, porque tudo isso eu faço só até hoje, ninguém me ajuda. Tudo que eu tenho publicado, tudo que eu tenho feito, foram tudo feito com o meu esforço próprio, certo? Com aquele tempinho que eu tinha, ou quando não tinha, eu arrumava para justamente gravar essas aulas. E hoje eu tenho um canal totalmente consolidado. O material ele está organizado em playlist. Playlists são grupos de vídeos que você pode fazer. As minhas aulas elas são contextualizadas, ilustradas e com exemplos passo a passo. Tem questão do ENAD, simulações de situações práticas e também algumas questões de provas, inclusive, que têm ajudado muitos alunos. E os números, para que vocês tenham ideia, hoje eu tenho mais de 1,22 milhões de acessos, 11.500 inscritos, são 130 aulas, porque eu não só tenho aula de topografia, esse ano mesmo eu comecei umas aulas que foram bem aceitas, umas aulas de hidráulica, e a existência, eu tenho só 2,6 anos, e a minha audiência, para vocês terem uma ideia, o tempo que já me assistiram no dia que eu fiz esse slide, então 9 anos. Veja como é intenso o acesso. E lá eu tenho aulas de topografia, de hidráulica, AutoCAD, Excel, automação, matemática financeira e também metrologia. E recentemente eu estou colocando algumas aventuras que normalmente eu gosto de fazer nas férias, eu estou também gravando essas videoaulas. Lancei também essa caneca do mês. Então todo mês eu sorteio uma caneca para um fã, não é? Para um aluno ou alguém que gosta das minhas aulas. E como forma de retribuição e também para movimentar o canal, eu faço esse sorteio dessas canecas. Temos Facebook e também Instagram. Então esses canais estão todos à disposição de vocês e também mantemos um site onde tem algumas planilhas e alguns arquivos que vocês podem baixar. Bom, estou à disposição de vocês e se quiserem entrar em contato comigo, está aí meu e-mail, ps@psvideoaulas.com, e eu vou terminar com essa frase que eu formulei em junho, que diz o seguinte: quando o ofício de ensinar é exercido com maestria, os números se transformam em notas e as palavras em sons, formando uma maravilhosa melodia. Espero que vocês tenham um excelente evento e que aproveitem essas experiências desses palestrantes e utilizem um pouco disso na vida de vocês. Obrigado por me assistir e até as próximas!